Você já ouviu falar de um lugar onde o povo não paga impostos, recebe saúde, educação e moradia de graça, mas ao mesmo tempo vive sob leis tão rígidas que até um simples abraço em público pode ser punido e o adultério pode resultar em castigos severos, como o apedrejamento? Estou falando de um país onde um dos homens mais ricos do mundo possui a maior coleção de carros de luxo do planeta, onde a riqueza do petróleo garante uma vida confortável à população, mas onde a fé islâmica controla cada detalhe da vida cotidiana. Bem-vindo a Brunei, um pequeno país escondido na ilha de Bornéu, mas imenso em riquezas, com palácios dourados, mesquitas deslumbrantes, vilas flutuantes e florestas intocadas. Prepare-se para conhecer os fatos mais surpreendentes sobre um dos países mais enigmáticos e surpreendentes da Ásia. Um território que poucos já ouviram falar, mas que guarda alguns dos segredos mais impressionantes do planeta. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizado na ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, Brunei é um país tão pequeno que muitos nem sabem de sua existência. Com apenas 5.765 km², é menor que o estado de Sergipe, mas sua posição estratégica e suas riquezas naturais o tornam muito mais relevante do que o tamanho sugere. O país é cercado pela Malásia, em quase toda a sua extensão, e banhado pelo Mar da China Meridional, o que lhe garante acesso direto a importantes rotas marítimas. Um detalhe curioso é que Brunei é dividido em duas partes, separadas por um território pertencente à Malásia chamado Limbang. É como se o país tivesse sido cortado ao meio, criando duas regiões isoladas entre si, algo raro no mundo e que aumenta ainda mais sua singularidade. Apesar de pequeno, Brunei é um dos países mais verdes do planeta. Quase 80% do território ainda é coberto por florestas tropicais densas, cheias de rios cristalinos, manguezais e montanhas cobertas por névoa. A região de Temburong, por exemplo, é considerada a joia natural do país, abrigando um dos ecossistemas mais preservados do Sudeste Asiático. Essa geografia singular faz de Brunei um país de contrastes. De um lado, cidades modernas com prédios imponentes, do outro, selvas intocadas onde a natureza dita o ritmo. É justamente esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação que torna esse país em um lugar tão enigmático e fascinante. Número 2. População. Brunei pode até ser um país pequeno, mas sua população guarda uma diversidade notável. Com pouco mais de 450 mil habitantes, é um dos países menos povoados do mundo, mas também um dos mais organizados e homogêneos em termos culturais. A maioria pertence ao grupo étnico malaio, e mais de 75% da população é muçulmana, seguindo o islamismo sunita, religião que molda as leis, os costumes e até a forma como as pessoas se vestem e se comportam em público. Além dos malaios, existe uma minoria expressiva de chineses, que se destacam no comércio, e também comunidades indianas e indígenas que mantêm tradições próprias. Essa mistura étnica se reflete na língua, na comida e até nas festas do país. Apesar disso, o governo classifica muitos cidadãos sob o termo Bumiputera, que significa filhos da terra, englobando malaios muçulmanos e povos nativos que recebem privilégios em relação a outras comunidades. Outro detalhe interessante é que Brunei tem uma das populações mais jovens do Sudeste Asiático. Quase metade dos habitantes tem menos de 30 anos. Isso dá ao país uma energia jovem, mas ao mesmo tempo submetida a fortes tradições e regras religiosas. O inglês é amplamente falado, já que a educação é bilíngue, mas o idioma oficial é o malaio, usado em escolas, documentos e na vida pública. Número 3. Dono de Brunei. Se existe um governante no mundo que vive cercado de luxo quase inimaginável, esse é o sultão Hassan al-Bolkiah, soberano absoluto de Brunei. Considerado por muitos um dos homens mais ricos do planeta, sua fortuna pessoal é avaliada em dezenas de bilhões de dólares, acumulada principalmente com a exploração de petróleo e gás, recursos que transformaram Brunei em um pequeno, mas poderosíssimo reino do Sudeste Asiático. O sultão vive no Istana Nurul Iman, considerado o maior palácio residencial do mundo,
com mais de 1.700 quartos, 257 banheiros, 5 piscinas e uma mesquita interna que comporta até 1.500 pessoas. Só a manutenção dessa obra faraônica custa centenas de milhões de dólares por ano. Mas talvez o que mais chame a atenção seja sua coleção automobilística, considerada a maior e mais luxuosa do planeta. Estima-se que o sultão possua cerca de 7.000 carros, avaliados em mais de 5 bilhões de dólares. Sua paixão são as Ferraris. Ele possui centenas de modelos, incluindo edições limitadas e veículos únicos encomendados especialmente para ele. Além das Ferraris, sua garagem conta com Rolls-Royces banhados a ouro, Lamborghinis raríssimos e Bentleys exclusivos que jamais foram vendidos ao público. Mas não é só de carros que vem sua fama extravagante. O gosto pelo luxo também aparece nas festas privadas que organiza. Na comemoração de seu aniversário de 50 anos, o sultão contratou ninguém menos que Michael Jackson, que fez 2 shows exclusivos para ele e sua família em 1996. E ele não parou por aí. Outros artistas mundialmente famosos, como Whitney Houston, Mariah Carey e até Elton John, também já foram convidados para se apresentar em eventos particulares do palácio. Tudo em apresentações restritas, para poucos e privilegiados convidados. O sultão é também chefe de Estado e de governo, acumulando poderes políticos, militares e religiosos. Ele controla diretamente a economia, o exército e até as leis do país. Em Brunei, tudo passa por ele, desde grandes projetos até os detalhes mais simbólicos da vida nacional. Número 4. Poligamia. Já imaginou viver com 4 esposas ao mesmo tempo? E tudo isso ser perfeitamente legal? Em Brunei, essa é uma realidade para os muçulmanos, que formam a maioria da população. De acordo com a lei islâmica, conhecida como Sharia, um homem muçulmano pode se casar com até 4 mulheres, mas apenas se cumprir uma condição fundamental: tratar todas com absoluta igualdade. E não pense que isso é simples. Na prática, isso significa oferecer casa, sustento, roupas, tempo e atenção de forma equilibrada, sem que nenhuma seja favorecida. Caso haja denúncia de desigualdade, a justiça islâmica pode intervir. Mas calma lá. Antes de pensar em fazer as malas para viver esse paraíso masculino, é importante saber que essa prática é exclusiva dos muçulmanos. Quem segue outras religiões, como o cristianismo, hinduísmo ou budismo, não pode legalmente ter mais de uma esposa. Além disso, engana-se quem acredita que a poligamia seja comum em todo o país. Apesar de permitida, apenas uma pequena parcela da população realmente a pratica. O motivo é simples. Manter 2, 3 ou 4 esposas exige não apenas disciplina, mas também uma fortuna considerável. Com o alto custo de vida, poucos homens conseguem sustentar múltiplas famílias da forma que a lei islâmica exige. Ainda assim, em vilas mais tradicionais e conservadoras, é possível encontrar famílias polígamas vivendo em relativa harmonia. Para muitos, a prática é vista como parte da fé e uma maneira de preservar tradições religiosas milenares. Para outros, porém, representa um fardo quase impossível de carregar. Número 5. Economia. A economia de Brunei é um verdadeiro paradoxo. Enquanto o país é minúsculo em território e população, sua riqueza é gigantesca. Tudo isso graças ao petróleo e ao gás natural, que respondem por mais de 90% das exportações e sustentam praticamente todo o orçamento do Estado. Desde a descoberta de petróleo em 1929, Brunei se tornou um dos países mais ricos do Sudeste Asiático, com um PIB per capita de aproximadamente $40.000, um dos mais altos do mundo. Mas o que torna a economia de Brunei ainda mais curiosa é a forma como ela é administrada. Não há impostos de renda para os cidadãos e nem cobrança de impostos sobre vendas. Em contrapartida, o governo, comandado pelo próprio sultão, oferece educação gratuita, saúde gratuita, subsídios para moradia, combustível e até arroz. É como se o Estado fosse uma grande empresa de petróleo que garante benefícios diretos a seus acionistas, o povo. O setor privado é pequeno e pouco diversificado, já que quase tudo gira em torno da indústria energética. Isso traz um grande desafio: a dependência excessiva do petróleo. O governo até tenta investir em turismo, tecnologia e finanças islâmicas, mas nada se compara ao peso do ouro negro na balança econômica.
Outro ponto marcante é a relação do país com empresas estrangeiras. Multinacionais, especialmente do setor de energia, têm grande presença em Brunei, mas sempre sob rígido controle estatal. O sultão e sua família controlam de perto todos os contratos e concessões, garantindo que a maior parte da riqueza continue dentro do país. Apesar de não ter uma economia diversificada, Brunei é um país onde a riqueza do petróleo garante um padrão de vida invejável. Um pequeno reino que, mesmo discreto e isolado, vive em um nível de prosperidade que muitos gigantes mundiais não conseguem alcançar. Número 6. Vida do povo. O dia a dia em Brunei é marcado por um contraste curioso. De um lado, a simplicidade de uma nação pequena, silenciosa e tradicional. De outro, os privilégios de viver em um dos países mais ricos do mundo. Diferente de nações vizinhas como Malásia e Indonésia, onde grande parte da população enfrenta dificuldades, em Brunei a maioria dos cidadãos desfruta de um padrão de vida confortável. Isso porque o governo garante educação e saúde gratuitas, moradia subsidiada, combustíveis a preços baixíssimos e até benefícios sociais que aliviam o peso do custo de vida. As cidades são tranquilas, limpas e pouco agitadas. Não há trânsito caótico, nem a pressa de grandes metrópoles. Em Bandar Seri Begawan, a capital, a vida segue em ritmo lento. Mercados de rua, famílias passeando pelos parques e rios, onde ainda é possível ver casas sobre palafitas, como no famoso Kampong Ayer, conhecido como a Veneza do Oriente. Ali, milhares de pessoas vivem em vilas flutuantes conectadas por passarelas de madeira, mas com escolas, mesquitas e até hospitais construídos sobre a água. O emprego público é o destino da maioria dos bruneianos. O governo é o principal empregador do país, e trabalhar para o Estado é visto como sinônimo de estabilidade. Em contrapartida, a rotina pode ser monótona, já que o entretenimento e a vida noturna são quase inexistentes devido às restrições religiosas. Para os estrangeiros que vivem em Brunei, principalmente trabalhadores vindos das Filipinas, Indonésia e Índia, a realidade é diferente. Muitos trabalham na construção civil, no comércio e nos serviços domésticos, geralmente em condições mais simples e sem os mesmos benefícios dados aos cidadãos locais. No geral, o povo de Brunei leva uma vida pacata, segura e sem grandes preocupações financeiras. Um cotidiano que pode parecer entediante para alguns, mas que para os moradores é sinônimo de estabilidade e tranquilidade. Número 7. Leis severas. Brunei pode até ser um país onde muitos gostariam de morar, graças aos inúmeros benefícios gratuitos oferecidos pelo governo, como saúde, educação e moradia. Mas nem tudo são flores. Para manter essa ordem quase perfeita, o sultanato aplica leis severas que moldam a vida de seus cidadãos em praticamente todos os aspectos. Desde 2014, o país adotou oficialmente a Sharia, a lei islâmica, em seu sistema jurídico. Isso significa que costumes, comportamento social e até a vida privada dos cidadãos podem ser julgados com base na religião. As leis sobre álcool e drogas estão entre as mais duras do planeta. O consumo de bebidas alcoólicas é proibido para muçulmanos e fortemente restringido para estrangeiros, que só podem beber dentro de casa e em quantidades limitadas. Já com drogas, a tolerância é zero. A posse de pequenas quantidades pode ser considerada tráfico, e a pena pode chegar à morte por enforcamento. Mas as restrições não param por aí. Em Brunei, demonstrações públicas de afeto como beijos, abraços e até andar de mãos dadas em público podem ser punidas como atos indecentes. O adultério e a homossexualidade são considerados crimes graves, e a legislação prevê punições severas, como apedrejamento. Até mesmo a forma de se vestir está sob vigilância. Roupas consideradas inadequadas podem gerar advertências, principalmente para mulheres, que devem se vestir de maneira modesta. A censura também se estende à mídia. Filmes, músicas e até a internet são monitorados, e qualquer conteúdo visto como contrário à moral islâmica é banido. O governo justifica essas regras como forma de preservar a ordem, a fé e a identidade cultural. Para os cidadãos, isso garante um ambiente de paz e segurança, já que o país praticamente não tem índices de criminalidade. Porém, para muitos estrangeiros, Brunei pode soar como um lugar onde a liberdade pessoal é extremamente limitada. Número 8.
Natureza. Se por um lado Brunei é conhecido pela riqueza do petróleo e pelas leis rígidas, por outro, ele guarda um dos tesouros naturais mais bem preservados do planeta. Quase 80% do território é coberto por florestas tropicais, muitas delas intactas, abrigando uma biodiversidade que impressiona até os cientistas mais experientes. O grande destaque é o Parque Nacional Ulu Temburong, apelidado de a Joia Verde de Bornéu. Para chegar até lá, não existem estradas. O acesso só é possível por barco, navegando por rios sinuosos em meio a manguezais e montanhas cobertas de névoa. Dentro do parque, o visitante encontra pontes suspensas a dezenas de metros de altura, que permitem caminhar por cima do dossel da floresta e observar aves exóticas, insetos coloridos e até macacos de nariz longos, espécies típicas da ilha de Bornéu. A flora também surpreende. Em Brunei floresce a Rafflesia arnoldi, conhecida como a maior flor do mundo, que pode medir até 1 metro de diâmetro e pesar mais de 10 quilos. Apesar de sua beleza incomum, ela é chamada de flor cadáver, pois exala um cheiro forte de carne podre para atrair insetos polinizadores. Um espetáculo bizarro e fascinante da natureza. Os rios de Brunei são igualmente exuberantes. Águas cristalinas cortam a floresta, formando quedas d'água e piscinas naturais de um verde intenso. É comum encontrar vilas ribeirinhas que vivem em harmonia com a selva, pescando, cultivando arroz e mantendo tradições ancestrais. Brunei se destaca como um refúgio ecológico, protegido por políticas de preservação rígidas e pelo próprio isolamento geográfico. Uma terra onde a natureza ainda reina absoluta, lembrando a todos que o verdadeiro luxo pode estar muito além do ouro e do petróleo, escondido no coração da floresta. Número 9. Pontos turísticos. Brunei pode estar longe do agito frenético de destinos vizinhos como Malásia, Indonésia e Tailândia, mas é justamente nesse contraste que reside o seu charme. O país oferece uma experiência diferente, mais tranquila, mais exclusiva e, em muitos aspectos, única no mundo. O cartão postal mais famoso é a Mesquita Sultan Omar Ali Saifudian, em Bandar Seri Begawan. Construída com mármore italiano, vitrais ingleses e cúpulas douradas que brilham sob o sol, ela parece flutuar sobre as águas de uma lagoa artificial. À noite, iluminada, transforma-se em uma visão quase mágica. Outro local que impressiona é a Mesquita Jaime Asr Hassanil Bolkiah, a maior do país, construída para homenagear o atual sultão. Com 29 cúpulas douradas, mosaicos detalhados e jardins impecáveis, é um verdadeiro palácio religioso aberto à visitação. E claro, não se pode esquecer do Istana Nurul Iman, o maior palácio residencial do mundo. Normalmente fechado ao público, ele abre suas portas em ocasiões especiais, como o Eid al-Fitr, quando o próprio sultão recebe a população em celebrações grandiosas. Mas Brunei não é feito só de mesquitas e palácios. O país também guarda praias tranquilas e ilhas paradisíacas. A praia de Muara, a mais popular, tem areias douradas e mar calmo, perfeita para famílias e banhistas. Já a praia de Serasa é ponto de encontro para esportes aquáticos, como caiaque, windsurf e mergulho. Para quem busca algo mais exclusivo, existem as pequenas ilhas ao redor da Baía de Brunei, algumas acessíveis de barco, que oferecem águas cristalinas e recifes de corais preservados. Número 10. Culinária. A culinária de Brunei é um reflexo direto de sua diversidade cultural e de sua posição geográfica, cercada por vizinhos como Malásia e Indonésia. A base da alimentação é o arroz, presente em quase todas as refeições, acompanhado de peixe, frango e especiarias típicas do Sudeste Asiático. O prato mais famoso é o ambuyat, uma massa pegajosa feita do tronco do saguzeiro, mergulhada em molhos picantes. Estranho para alguns, mas símbolo nacional para os locais. Outro queridinho do povo é o nasi katok, arroz com frango frito e molho sambal, vendido em barracas por preços acessíveis. Influências chinesas e indianas também estão presentes. Macarrões fritos, curry apimentado, samosas e pães como o roti são comuns no dia a dia. Já frutos do mar são abundantes, especialmente camarões, caranguejos e peixes frescos, preparados com molhos fortes e cheios de especiarias. Mas o detalhe curioso está no que não se encontra:
O álcool é proibido, e no lugar dele reinam sucos tropicais, cafés locais e o tradicional chá gelado com leite. Para completar, as feiras noturnas como o Pasar Malam Gadong oferecem uma explosão de cores, aromas e sabores. Ali se encontram espetinhos de carne, doces tradicionais, panquecas recheadas e até pratos exóticos que misturam a tradição malaia com toques chineses. É uma verdadeira vitrine da alma gastronômica do país. Em resumo, Brunei é um país de contrastes extremos, pequeno no mapa, mas gigantesco em riquezas e tradições. De um lado, a vida confortável de um povo que recebe benefícios gratuitos como saúde e educação. De outro, leis rígidas que limitam a liberdade individual. Um lugar onde a natureza ainda reina soberana, onde mesquitas e palácios competem em grandiosidade, onde fé, tradição e poder absoluto se entrelaçam para criar um dos países mais enigmáticos e surpreendentes do mundo. Este vídeo chega ao fim. Agora conte para a gente, o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.